Alô. Muito bem, irmãos. Nós vamos retomar nossa série em Gênesis. Vamos ter uma interrupção de novo na próxima semana, mas seguimos nosso projeto da série em Gênesis. O texto de hoje é um texto que nos desafia em nosso senso de justiça. Na verdade, o texto de hoje mostra apenas como nós somos justiceiros. Quando queremos, na verdade, ao ler esse trecho, à luz de tudo que nós já lemos, a gente quer que Abraão se dê muito mal, que ele quebre a cara. Né? Há pouco um irmão orou: obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Essa é uma oração que, se a gente está entendendo o que está falando, a gente está lidando com o tema dessa mensagem. O poder da graça de Deus. O poder da graça de Deus é algo que nós minimizamos com o nosso senso de justiça equivocado, afetado pelos nossos interesses, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de capacidade de percepção do quanto nós não merecemos a salvação e ainda assim a recebemos. Eu fiz questão de colocar um universo aí, uma fotografia de galáxias, ou de uma galáxia, porque é provável, não sei se essa aqui é aqui onde o planeta Terra se encontra, mas digamos que seja, uma galáxia é uma constelação, obrigado, Paulo, com muitas estrelas, planetas, e se nesta galáxia que estamos vendo aqui, se a Terra está aqui nesta galáxia, é uma sombrinha, uma pulguinha, uma pequena luzinha dessa aqui. E nós estamos por aqui, no meio de algum lugar aí, numa galáxia no universo. E aí falamos, como há pouco foi dito: Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou apesar de mim. A ideia é essa. O Senhor não desiste de nós. Uma pulguinha perdida numa galáxia, uma constelação no universo criado por Deus. O poder da graça. Eu creio que Abraão foi alvo desse poder da graça, como nós somos alvos desse poder da graça. O que vemos, fazendo um rapidíssimo retrospecto do que vimos até aqui em Gênesis, em particular na vida de Abraão, é que os capítulos 17 e 19, parece que eles são o ponto alto, né? É o clímax da história, não é o clímax ainda não, mas é o pré-clímax da história de Abraão, os capítulos 17 e 19. Deus diz no capítulo 17 e 18 que Abraão vai ser pai de um filho nascido de Sara, e ele tinha muitos questionamentos sobre isso desde o capítulo 12, muitas dúvidas, já vimos isso. Abraão, quando fica sabendo lá no capítulo 18 que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, o que Abraão faz? Abraão intercede a Deus para que, se houver um justo lá, que Deus poupe aquelas pessoas, que Deus não destrua toda a cidade, mas sabemos que, não havendo 10 justos ali em Sodoma e Gomorra, as cidades não foram poupadas, apenas os familiares de Ló e suas filhas, capítulo 19, versos 21 a 25, a gente vê isso. Eles foram poupados, e poupados por causa da oração que Abraão fez no verso 29. Caso contrário, nem isso teria acontecido. Não teria escapado um. E aqui está o homem de fé que nós gostaríamos de encontrar em Gênesis. Esse é um raio-x rápido, somente dos capítulos 17 e 19. Esse homem de fé que a gente queria que isso só estivesse crescendo, aumentando. Mas
nós não chegaremos no capítulo 21 sem passar pelo capítulo 20. E o capítulo 20 está bem longe das expectativas que a gente tem para um patriarca, para um profeta. Na verdade, enquanto os capítulos 17 e 19 são um pré-clímax da história, o capítulo 20 é um anticlímax da história. Para o clímax da história que vai acontecer no capítulo 21 e 22. Né? Vamos ler, então, capítulo 20, versos do 1 ao 18, depois vamos orar. Diz assim: Abrão partiu dali para a região de Neguebe, ou do Neguebe, e foi viver em Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? E não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta, e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhe contou tudo o que acontecera, tivera muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus neste lugar e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim você se provará, ou me provará sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abrão, devolveu-lhe Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: Minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara lhe disse: Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Muito bem, vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez pela vida de cada querido irmão aqui, as pessoas que nos visitam. Muito obrigado. Eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a reconhecer, ó Pai, a Tua voz e percebermos, ó Deus, a nossa pequenez diante da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, a Tua misericórdia, a perfeição da Tua justiça e a beleza do Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a nos abraçarmos essas verdades nesta noite. Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Por algum motivo que nós não sabemos, porque não encontramos a descrição disso nos textos bíblicos, Abraão ele deixa as colinas de Manrê, que era a sua residência nos dias ali de Sodoma e Gomorra,
um local seguro, um local com vista provavelmente bonita, porque vimos que do alto das colinas de Manré ele conseguia enxergar lá embaixo a planície onde estava Sodoma e Gomorra. Ele e o anjo do Senhor tinham esta vista. Ele desce então, descendo ali a direção ao Mediterrâneo, e vai para uma cidade chamada Gerar. É uma cidade que está bem pertinho do Egito, um lugar que Abraão deveria querer manter a distância dele. Mas ele vai e desce de novo e vai para os limites ali, próximo a Gaza, na divisa entre a Palestina e Egito, e se estabelece na região de Gerar. Gerar era uma nação governada por um rei filisteu chamado Abimeleque. E lá se estabelece Abraão. Sem grandes explicações disso, o texto não nos dá. A questão é que Egito deveria trazer um certo mal-estar para Abraão, porque 25 anos depois da humilhação que o faraó impôs a Abraão, em relação à mentira que ele havia contado também ao faraó a respeito de Sara, dizendo que Sara era sua irmã, ele vai ficar lá pertinho. Isso aí gosta de viver perigosamente, né? Subestimou o seu coração e foi para aquela região onde ele já havia 25 anos atrás mentido ao faraó, e ele está indo para uma situação que ele já recair no mesmo erro. Abimeleque, então, como eu disse, ele era rei dos filisteus, naquela região ali chamada Gerar, e usando dos direitos que a cultura pagã do seu tempo lhe permitia, Abimeleque encantou-se com a beleza daquela senhora chamada Sara. Uma senhora muito enxuta, de uns 90 anos, devia ser muito linda, Sara. Devia ser pouco linda, não, devia ser muito linda. Até porque Deus vinha preservando a saúde, o vigor, e eu creio que inclusive a beleza de Sara, porque ela teria um filho próximo a 100 anos. Então eu creio que tudo isso era a favor de Deus. Deus vinha preservando Sara, e Abimeleque, quando toma certamente conhecimento de um estrangeiro entrando em sua terra, um estrangeiro que não era pouco famoso, já era conhecido, Abraão, pelos feitos dele em Sodoma e Gomorra. Você deve lembrar do comando especial de Abraão, lembram disso? Né? E ele fica sabendo que entra Abraão na sua terra com a sua família e, de alguma forma, toma conhecimento, talvez lá o Facebook ou aquele, como é que é, aquele que tira foto e manda instantânea? Instagram, mandaram uma foto lá para Abimeleque. Olha quem Abraão está trazendo junto com ele para nossas terras. Ele vê aquela mulher e diz: opa, quero para o meu harém, que mulher linda é essa? Eu estou ilustrando porque o texto não nos diz como isso aconteceu. Mas o fato é que ele tomou o conhecimento, ele viu esta mulher, e imediatamente a desejou para o seu harém, porque ela devia realmente ser linda. Uma mulher já adulta, madura e muito bonita. Isso para eles não era um problema, não. Principalmente depois que ele toma conhecimento de que Sara foi apresentada, talvez, aos guardas da sua tropa, dos seus pessoal ali da entrada, da fronteira, da entrada de Gerar. Já tinham perguntado quem era aquela mulher, e Abraão já tinha dito: ela é minha irmã. Então, imediatamente, dentro da sua cultura, ele poderia, ainda mais uma mulher estrangeira, requerer aquela mulher para o seu harém, e foi isso que ele fez. Ele tomou a Sara como uma de suas mulheres no harém para, no devido tempo, tomá-la como mulher, enfim. E Deus, mais uma vez, protege Sara, como já protegeu de forma extraordinária lá no contexto do Egito, até porque dessa vez Sara se uniu à mentira do seu marido. Ela foi num contexto de concordância aqui, a gente vê isso no verso 5, e o rei sinceramente responde a Deus, quando Deus o argue pelo que ele havia feito. Deus diz: Senhor, esses caras me enganaram. Abraão e Sara me enganaram. Ele estava quebrado quando Deus o confronta nos versos 4 a 6. Ele volta-se a Deus: Senhor, olha, Deus de Israel, eles me enganaram.
Eu só tomei Sara como minha mulher porque era um direito meu dentro da minha cultura, e porque eu tomei conhecimento de que ela era irmã, tanto ele quanto ela disseram que eram irmãos. Por isso, então, eu fiz o que fiz. Ele confessa a sua inocência, ou declara a sua inocência diante de Deus nos versos 4 e 6. O fato é que Abraão deu um péssimo testemunho. Como um homem temente a Deus, que vem de um processo, estava vindo de um processo de amadurecimento, de crescimento, como temos visto, ele dá mais uma vez uma pisada de bola enorme. Ele coloca um rei, a sua família e todo o seu povo num risco de vida, de existência. Porque quando Deus diz lá no verso 18, ele restitui a capacidade das mulheres terem filhos, era dessa forma que Deus condenou Abimeleque e a sua nação ao fim, porque se as mulheres não têm mais filhos, o que vai acontecer com esse povo? Vão entrar em extinção. Então a situação era ruim, tudo por causa de um péssimo testemunho daquele que não deveria, a essa altura do campeonato, dar um testemunho tão ruim do Deus que ele já conhecia o suficiente para não fazer o que fez. Mas o fato é que Abimeleque, ao contrário, bem ao contrário de Abraão, ele era inocente. Olha o que diz os versos 4 e 5. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã, e ela também me disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Irmãos, Abimeleque, ele era um rei pagão. E como disse, ele estava no seu direito, dentro da sua realidade. Deus reconhece a inocência de Abimeleque. Deus reconhece no versículo 6 que Abimeleque, de fato, foi enganado. Mas deixou absolutamente claro para Abimeleque, aí venha mais uma vez a proteção de Deus sobre Sara e Abraão. E honrando a sua própria promessa que Deus havia feito a Abraão e Sara, que não havia ainda se cumprido. Se Abimeleque desse mais um passo na direção de Sara, as consequências seriam terríveis. E então, Abimeleque defende-se com todo o direito. O fato é que Abimeleque temeu o Deus de Abraão prontamente, como diz no verso 7, já Abraão estava com uma crise de temor ao Senhor muito grande. O rei pagão tremeu e o profeta vacilou de novo. O fato é que todos nós ficamos vulneráveis ao pecado em tempos de desobediência e de incredulidade. O texto não nos diz o que gerou, mais uma vez, essa instabilidade na vida de Abraão. O fato é que ele decidiu erradamente. No meu entender, o texto não diz isso, mas ele não deveria ter descido das colinas de Manré. Algum interesse, mais uma vez, fez com que ele deixasse um local seguro, onde estava com a sua família, aguardando a promessa do Senhor, que estava às vésperas de se cumprir. E ele, por algum interesse não declarado no texto, ele desce e vai para uma região que só deveria trazer-lhe lembranças ruins dos seus próprios fracassos espirituais. Então, nesses tempos de desobediência, nesses tempos de incredulidade, nós ficamos muito vulneráveis ao pecado. Eu não creio que não tenha sido diferente com Abraão. O fato é que Deus, com o seu caráter absolutamente santo, Deus com a sua misericórdia, com a sua paciência, ele não vai, de forma alguma, deixar de disciplinar o seu pai da fé em treinamento aqui. Ele será disciplinado seriamente. Os métodos de Deus vão nos surpreender. Não é à toa que o tema dessa mensagem é o poder da graça de Deus. Porque nós temos que mencionar esse momento histórico na vida e trágico na vida de Abraão, porque faz parte da narrativa, mas o que eu passei a encontrar neste texto de quinta-feira para cá é a graça de Deus de uma maneira imensa. Eu tive uma luta muito grande para encontrar uma figura que representasse essa mensagem. Procurei Abimeleque com o dedo estendido, dando bronca, dando vassourada em Abraão. Eu procurei Abraão se desculpando na entrada da cidade, dizendo, não, ela é minha irmã. Eu procurei uma série de imagens e nenhuma delas me trouxe nenhum tipo de conforto, de transmitir a ideia que eu gostaria. E quando eu comecei a pensar e orar e ver que caminho eu tomaria,
E voltei a lembrar de que nós estamos lidando nesse texto com a graça de Deus. Com Deus que tem, e a verdade também, quando eu pensei no poder da graça, outras palavras vieram à minha cabeça. Uma delas é a soberania da graça de Deus. Deus demonstra a graça dele a quem ele quer, quando ele quer, como ele quer e quanto ele quer. Ele é Deus. A questão é que nós temos uma tendência meio natural a nos sentir ofendidos quando os outros pecam. E queremos diminuir um pouco a graça de Deus para ver se Deus dá umas boas vassouradas nesse povo. Não é que faz essas coisas tão absurdas. E nós, irmãos, por que nós não queremos que Deus diminua a sua graça ao nosso respeito? Porque nós temos muito mais revelação do que Abraão tinha neste momento da parte de Deus, e fazemos coisas absurdas. Nós temos muito mais de Deus do que Abraão tinha. Nós temos toda a palavra de Deus. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, e tomamos decisões, falamos e pensamos coisas inacreditáveis. Por isso que eu pensei nessa galáxia, ouvindo também um pouco do pastor Adalto Lourenço, esses dias, ele falando da infinitude do universo, das galáxias, das estrelas, e o planeta Terra como é uma pulguinha no meio dessas galáxias, e nós estamos ali. E Deus vai e se importa comigo, contigo, de uma maneira tão especial, que vai bem dentro da oração que foi feita há pouco. Graças, Senhor, obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. Deus também não desistiu de Abraão, apesar de Abraão. Deus não desistiu de nós, apesar de nós. O método de Deus aqui para disciplinar Abraão é diferente de qualquer coisa que nós pudéssemos querer ou desejar. De forma alguma, se eu posso talvez até dizer sobre você, se nós fôssemos Deus, jamais nós usaríamos Abraão como porta-voz seu ou meu. Esse cabeça de abóbora aqui, como meu porta-voz, para falar de mim, falar do meu amor, da minha justiça, da minha santidade. Abraão, jamais nós faríamos isso. O fato é que a disciplina está aqui, começo dela. A vergonha e a disciplina de Abraão foi exatamente neste ponto. Deus chama Abraão de seu profeta. Isso para mim é impressionante. Isso deve ter deixado também Abimeleque muito confuso. Isso deve ter deixado Abimeleque em crise, talvez indignado como nós. Mas, Senhor, chamar esse cara de profeta, teu profeta? Não tem outra coisa, não? Um cara está passando por aí, um cara que se perdeu, um desviado de alguma igreja qualquer lá de Manreia, mas teu profeta? Como que poderia Abraão ser um homem de Deus, irmãos, e ao mesmo tempo tão capaz de mentir tão rapidamente diante da aflição? Como é que poderia essas duas coisas andar juntas? Eu creio que Abimeleque e Abraão estavam numa posição muito desconfortável agora. Abraão tendo que se apresentar como o improvável profeta, e Abimeleque querendo mandar a espada no pescoço de Abraão. Mas agora já debaixo de um compromisso com Deus. Se Deus disse que não vai tocar em ninguém. Não toca não, não toca nela não. E não toca no meu profeta também. Que saia justa, que situação desconfortável. Ainda assim, o momento de Abimeleque era ruim, mas o de Abraão era pior. O de Abraão devia ser horrível. Ele devia estar se sentindo muito humilhado. Muito humilhado. Talvez não diante de Abimeleque, porque ele também era muito cara de pau, como Ló. Mas totalmente humilhado diante de Deus, porque ele sabia muito bem que Deus o conhecia pelo avesso. E Deus o identificou diante do rei pagão como seu profeta. Que coisa, irmãos. Que coisa impressionante esse método de Deus para aplicar sua disciplina nos seus servos. O que vemos no texto é que depois de um monte de sapatada que Abimeleque dá em
em Abraão, vimos que o profeta ainda assim, sem nenhum vestígio de arrependimento, mas seguramente já bem amaciado, bem malhado, humilhado diante de Deus e tentando ainda se justificar diante de Abimeleque, ele dá umas desculpas para Abimeleque que vale a pena a gente ler. Acompanhe na sua Bíblia dos versos 11 até o verso 13. Olha as desculpas que Abraão dá a essas chineladas que ele tomou de Abimeleque. Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade, em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Irmãos, acho que até para o rei pagão Abimeleque, essa resposta de Abraão foi altamente inadequada. Mas Abimeleque sabia que Abraão era o único que poderia reverter aquela situação, que ele e seu povo já estavam de disciplina, de castigo, de juízo da parte de Deus, que havia tirado, na verdade, a ideia que ainda que eles morreriam. Todos morreriam, não creio. Eu creio que ele só entendeu a questão da fertilidade das mulheres mais à frente, mas até então ele cria que Deus exterminaria. E eles já sabiam do poder que havia no Deus de Abraão e os reis pagãos da época. O fato é que Abimeleque sabia que Abraão era o único cara que podia tirá-lo daquela situação e sua nação, o seu povo, daquela ameaça de extinção. Então, depois disso, como de costume, diante de um grande mal, na época, os grandes malefícios que um rei poderia provocar, algum tipo de desonra, eram pagos com recompensas. Então vimos que Sara foi devolvida ao seu marido, primeiro movimento dessa atitude de reflexão e mudança de Abimeleque. Sara foi devolvida para Abraão, junto com ovelhas, bois e servos, diz isso no verso 14. Em seguida, Abraão foi convidado para se instalar nas terras de Abimeleque, coisa bem diferente do faraó. O faraó lá no Egito não queria nem saber mais da cara de Abimeleque, de Abraão, a ponto de pegar seus guardas e levar para fora da cidade. Lembram? E lá de volta, lá na região de Cádiz, ele ofereceu, o altar estava lá montado ainda, ele ofereceu sacrifício, gratidão, pedindo perdão por pecados, então, mas ele foi escoltado pelos guardas do faraó até fora do Egito. Aqui não. Abimeleque diz: pode escolher das minhas terras, pode escolher onde você quiser ficar. Se estabeleça aqui nas minhas terras. Um tratamento diferenciado. E no verso 16, finalmente ele recebe 1000 peças de prata como símbolo da vindicação da honra de Sara, né? Para todos saberem que Sara não tinha sido violada, era esposa de Abraão e não chegou a ser mulher de Abimeleque. Então, o que aconteceu é que nos versos 17 e 18, Abimeleque e seu povo foram livres da calamidade, da ameaça de morte, de extinção, como vemos no texto. Irmãos, certamente não foi a santidade ou a justiça de Abraão que livraram o povo da extinção, da morte, livrou Abimeleque desse juízo da parte de Deus. Não havia realmente naquele momento nada em Abraão que pudesse justificar um feito tão extraordinário. E é aqui que começam as grandes lições práticas desse tão controvertido texto. Eu creio que essa realidade deve gerar em nós um profundo senso de dependência, saber que não foi a oração do profeta que gerou a cura, o livramento ou a intervenção divina na vida daquelas pessoas, mas a gente precisa realmente crer que todo suprimento, tudo que nós recebemos da parte de Deus, vem a nós unicamente por causa da graça e do poder de Deus. Você pode fazer o que você quiser de bondade ou de injustiça.
tudo que venhamos a receber de provisão, de suprimento, livramento, tudo que venhamos a receber, não tem uma fagulha de mérito de nossa parte. Tudo o que recebemos vem desse poder soberano e extraordinário da graça, do favor de Deus que vem em nossa direção. Deus decidiu amar pecadores e salvá-los através de Jesus Cristo. A promessa que Deus fez para Abraão de que dele viria uma grande nação e abençoaria as nações que viriam depois dele, ela foi mantida. Tudo isso foi mantido. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Abraão é cheio de altos e baixos. Eu e você, mesmo já portadores de tantas verdades espirituais que confessamos crer, somos cheios de altos e baixos. Sabe por quê que continuamos sendo supridos por Deus? Por causa do poder de uma graça inexplicável. E porque Deus não muda. Simplesmente, Ele não muda. Ele não dependia da fidelidade de Abraão para continuar sendo Deus. E Abraão continua dentro dos projetos do Deus que não muda. Há um texto em Tiago, capítulo 1, verso 17, que eu gosto muito. Vamos ler juntos? Toda boa dádiva e todo dom perfeito descendo do Pai das luzes. Vocês leram muito xoxinhos. Vamos ler mais forte. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Esse é um dos textos extraordinários que temos ali em Tiago, a respeito da soberania, do amor e da justiça de Deus. Tudo, todo dom perfeito, todo favor, todo suprimento, vem do alto, vem de Deus, do Deus que não muda como nós mudamos de humor, de interesses, nas nossas inconstâncias. Não, o nosso Deus, Ele não muda. Isso é maravilhoso. Amém? É por isso que aquela oração foi tão válida ainda há pouco. Senhor, obrigado porque o Senhor não desiste de nós. O que podemos mais aprender, então, com este incidente aqui da vida de Abraão? 3 situações podemos retirar daqui. O crente falha, mas Deus? Meus irmãos, Abraão estava às vésperas de ser lembrado para sempre como o pai da fé, como amigo de Deus. Estava às vésperas, estava para acontecer o dia, aquele dia que se cumpririam aquelas promessas incríveis de Deus a respeito da descendência de Abraão, de Sara, depois de tantas lutas, ter seu filho. Mas nem isso impediu Abraão de fracassar. Nem essa estabilidade absurda espiritual. E nem todas as expectativas, melhor dizendo, de todas as promessas que Abraão sabia que estavam por acontecer, estava próximo. Sabia aquele ano, desde o capítulo 19 até aqui o 20, aquele ano que diz, olha, no final do ano, na próxima virada de estação, você e sua mulher estará tendo um filho. Estava pertinho. E descuidadamente, Abraão expõe a sua mulher a ser mulher de outro homem. Loucura. Loucura. Mesmo assim, nem isso impediu, nem essas certezas espirituais que Abraão conhecia e sabia impediu o fracasso de Abraão. E mais, irmãos, de novo, Abraão prosperou financeiramente. Ele saiu muito rico do Egito, lembra? O faraó mandou um monte de carroça lá cheia de ouro, servos, comida, bens, terras. Ele sai de novo financeiramente próspero. Em Gerar, de novo, ele sai com muita gente, servos, dinheiro, comida, bens, terras. Mas não foi porque ele atingiu um nível superior de espiritualidade.
Não foi porque ele se tornou o bambambam bam, bam, e agora ele ora na montanha. Agora ele faz o jejum dos 318, sei lá, não sei das quantas. Isso que a gente tem ouvido pelos rádios aí, que sai, a gente fica muito louco. Não foi, não. Na verdade, essa riqueza aqui foi disciplina da parte do Senhor. Porque cada vez que ele olhasse para um servo, ele ia lembrar assim: eu desobedeci o meu Deus. Deus me chamou de profeta, que não devia ser chamado de lixo. Deus não desistiu de mim, apesar de mim. Irmãos, um dos conceitos mais perigosos que circunda a vida do crente é acreditar que os nossos anos, né, de vida cristã, de serviço na igreja, já fiz, já aconteceu. Muito bacana, eu acho que isso tem seu valor quando essa mãozinha aqui não olha para essa. Não é? Quando a mão direita não olha para a esquerda e a gente vê o quanto Deus já fez através de nós, na vida cristã, através do seu Espírito, agindo em nossa vida, podemos servir, obedecer, nos empenhar. Mas quando essa mãozinha não para de ver essa, nós nos envaidecemos e achamos que essas coisas não acontecem mais conosco. Já estou num momento da minha vida espiritual que essas tentações já... Eu estou imune ao fracasso espiritual. Tenho já 20 anos de crente. Já sei tudo de igreja, eu já sei tudo. Não tem momento mais desastroso na vida de uma pessoa do que achar que já chegou num ponto da sua vida que não é mais capaz de pecar e fracassar contra Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele não tinha que ter descido dos carvalhos de Manrei. Ele achou que já estava bam, seguro, esperto. E ali as tragédias voltaram a acontecer. Faltou submissão, humildade, temor ao Senhor. O crente falha, mas Deus... Hein? Estão acordados ainda? Amém? Bom, quem está dormindo... Bom, até tem gente que dorme e fala, né? Mas... segunda questão que a gente precisa pensar aqui, lição prática da vida de Abraão, desse momento da vida de Abraão. A nossa obediência é muitas vezes camuflada por desculpas esfarrapadas que damos a nós mesmos. Oh, coisa comum. A nossa desobediência é muitas vezes camuflada por desculpas esfarrapadas que damos a nós mesmos. 3 desculpas que Abraão usou, 3 tipos de desculpas que Abraão usou lá na sua justificativa inadequada até para o rei pagão Abimeleque. Primeira delas, eu pequei porque não tinha jeito. Não tinha jeito. Eu ia chegar lá, o que ele diz para Abimeleque? Um povo pagão, ninguém temia o Senhor, iam me matar porque minha mulher é bonita. Então eu fui logo dizendo que ela era minha irmã para eu não morrer. Eu estava só me preservando, não tinha jeito, Senhor, eu tive que pecar. Já passaram por isso, alguma coisa assim? Eu pequei, Senhor, o Senhor sabe, eu pequei porque não tive escolha. É provável que, se você for bem honesto, você diga: eu já passei por isso, sim. Na verdade, eu passo por isso mais do que gostaria. Não foi diferente com o nosso querido Abraão. A ansiedade e o medo, irmãos, tem levado muita gente a ignorar um texto maravilhoso. Abre aí, 1 Coríntios 10, 13. Eu nem botei em slide porque eu quis que você abrisse sua Bíblia, que se esse texto não está marcado, bem rabiscado, pintado, com setinha, com bolinha aí na tua Bíblia, faça isso agora. Ansiedade e medo têm levado muitos crentes a ignorar uma verdade altamente consoladora, uma provisão graciosa de Deus. Vamos ler juntos? Verso 13, 1 Coríntios capítulo 10, diz assim, vamos juntos. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará para que o possam. Deus providenciará o livramento. Toda ansiedade faz nós mentirmos para nós mesmos, irmãos.
a gente cria um cenário ao nosso redor, a ansiedade e o medo, que são priminhos de primeiro grau, né? Fazem você acreditar em situações que nem sequer aconteceram e não tem nem possibilidade de acontecer. Mas eu monto um cenário bem horroroso para justificar meu medo, para justificar minhas decisões enganosas, antibíblicas, pecaminosas. Não havia nenhum sintoma, nada. Abraão não tinha ninguém querendo matar sua esposa até então. Abraão não tem nenhum sintoma aqui no texto, qualquer situação onde essa possibilidade dele ser morto por causa da sua mulher existisse. Mas ele criou aquele cenário. Isso podia acontecer? Até podia. Mas não tinha, ninguém o arguiu, ninguém o perguntou. Os textos bíblicos lá do contexto do Egito, como aqui de Gerar, não nos dão nenhuma dica disso. Mas ele, nesse senso de autopreservação enganoso, mentiroso, a ansiedade e o medo roubaram dele o privilégio de saber que o Senhor não permitirá que nós sejamos tentados ou provados além do que possamos suportar. Antes disso, o Senhor nos dará o... Pois é. Deus nunca vai nos colocar numa situação onde a única alternativa seja pecar, irmãos. É incoerente. O problema é que nós geralmente não queremos abrir mão de nada. Mas todos nós temos a liberdade de dizer não para as coisas. Não vou fazer. Talvez possa trazer algum tipo de perda? Talvez. Mas Deus não nos colocará em situações além do que nós podemos suportar. Antes, Ele nos capacitará para cada uma delas. Talvez dizer não para alguma coisa não seria mais fácil dizer sim? Seja conveniente. Mas te faz pecar contra Deus e contra as verdades que você já conhece da paz de Deus? A resposta é não, deu não. O não é o livramento de Deus para aquela situação. E Deus vai te dar o que você precisa para lidar com as consequências de ser fiel a Ele. Mas a gente duvida de Deus, a gente coloca muito rapidamente Deus numa caixinha de sapato. E do tamanho que a gente quer. Pode ser um sapato, uma bota, né? A bota grande que a mulher usa, né? Aí, ó, meu Deus, o tamanho de uma bota. Ou pode ser do tamanho da caixinha do sapato da minha neta, da Helena que vai nascer, daquele tamanho assim. Eu ponho Deus do tamanho que eu quero, para justificar os meus interesses, meus objetivos. Não fazemos muito diferente do que Abraão fez, não. Amados, a fé prática, a fé obediente nesse Deus soberano, sobre todas as circunstâncias e situações, essa dependência de Deus, a esse Deus que nos diz, pode ir, que eu não vou permitir que você seja tentado além do que você possa suportar, e se a coisa estiver ficando ruim, você pode ficar tranquilo que eu te dou os cabos que você precisa. Esse que diz isso, que nos leva, nos conduz a exercitar a fé nessa direção, é Ele também que nos impede, se nós estamos andando intimamente com esse Deus de poder maravilhoso, graça soberana, essa intimidade, esse nível de obediência pela fé que devemos a Deus é que nos leva dos flertes com o pecado, que nos livra de flertar com atitudes pecaminosas, que supostamente poderiam nos livrar de alguma crise, alguma mentirinha que eu preciso falar agora, alguma coisa que eu tenho que fazer escondido para que ninguém veja. Só essa intimidade com um Deus soberano, esse exercício de obediência pela fé, é que nos livra desses flertes com atitudes pecaminosas que a gente tende a tomar quando quer justificar alguma situação que nos cerca, tomar alguma atitude que nos coloca em algum embaraço. A gente simplesmente coloca o temor do Senhor no congelador. Fica congelado, não quero perder o Senhor não, eu te amo, Senhor, mas fica aqui no congelador, que no congelador não estraga. Tendência horrorosa que nós temos de fazer bem parecido como Abraão fez. A segunda desculpa que nós vemos aqui do nosso Abraão é que ele usa questões técnicas sobre os fatos para, em vez de usar a verdade, para tentar escapar daquela situação. A informação que Abraão deu a Abimeleque, irmãos, era um fato no versículo 12. De fato, Sara era filha do seu pai, mas não é de sua mãe. Não é? Isso é um fato, verdade. Mas ele esqueceu uma coisinha.
ela era também sua esposa. E isso não era algo incomum naqueles dias. Lá em Harã, de onde saiu Abraão, existia um povo, como existiam os filisteus, os fariseus, saduceus, lá no contexto, aqueles grupos que existiam lá no contexto do Oriente Médio Antigo, ali em Jerusalém. Lá em Harã existiam os horreus. Era um grupo também uma sociedade, um grupo especial de uma casta de autoridade política e religiosa na região. E eles usavam essa questão das esposas de algumas pessoas de respeito da cidade serem irmãs, filhas do mesmo pai e não da mãe, irmão assim por questões de outros casamentos, enfim, usavam isso para poder dar respeitabilidade ao casamento, ou seja, é irmão e marido. Era uma coisa que naquela cultura, tecnicamente, era possível. Aquilo ali dava valor, mas era para ser usado juntas as questões de irmão e marido. Vai Abraão e só diz uma parte da questão técnica. Não, mas ela é minha irmã. E omitiu algo que não deveria ter acontecido. Omitiu o fato de que ela era também sua esposa. Irmãos, quantas vezes nós permitimos que as pessoas tirem conclusões e impressões erradas a respeito de nós ou de alguma situação ao nosso redor, porque a gente retém informações. A gente retém informações porque a gente sabe que se der todas as informações, é melhor eu ficar só com as questões técnicas e não dizer tudo que envolve moralmente tal situação, porque eu quero controlar, eu quero manipular as opiniões, eu quero manipular a resposta, eu quero controlar a circunstância. Foi isso que ele fez, desse mesmo jeitinho. A gente tenta muito costumeiramente dar a impressão, ou transmitir a impressão que nós somos espirituais, da nossa espiritualidade, quando às vezes nós estamos muito mais em pecaminosidade do que em espiritualidade no que diz respeito a uma vida santificada. Dando justificativas técnicas para continuar com o teu pecado e falando de Deus bonito, citando até versículo. O fato é que uma fé autêntica, uma fé obediente, uma fé prática, ela enfrenta a realidade, ela lida abertamente com as circunstâncias, com os outros, mesmo quando a verdade possa trazer algum tipo de problema ou perigo, nos tornar meio vulneráveis. A fé obediente, a fé prática, essa fé autêntica, bíblica, ela nos faz andar na direção da verdade, crendo que o Senhor nos proverá, mesmo que a gente entre em qualquer situação de perigo ou culpa. Deus nos guarda e nos livra quando estamos com a verdade, não com as manipulações que a gente tende a fazer para se desviar da verdade ou para nos livrar de algum tipo de problema que a gente julga que possa ter. Terceira desculpa que a gente vê aqui dentro dessas desculpas de Abraão e Abimeleque é muito comum. É a questão da desculpa da tradição. Isso aqui é assustador, irmãos. A ideia é a seguinte: eu sempre fiz isso dessa maneira. Eu já fiz isso no Egito e me dei até relativamente bem. Eu já usei esse modus operandi aqui. Isso revela claramente falta de temor ao Senhor. Abraão colocou o temor ao Senhor no congelador para ficar ali guardadinho, para descongelar na hora certa, né? Porque ele chuta o balde. Falta arrependimento. E por faltar arrependimento, a decisão dele é continuar pecando. Por isso que ele usa o mesmo expediente que usou lá no Egito. Lá na carnalidade dele, lá no coração, deve ter acontecido isso, irmãos. Eu já me dei bem uma vez, talvez tenha alguma igreja por aí que faça isso. Então vou fazer também. Já fiz, já me dei bem lá, vou ver se me dou bem aqui também. Isso é assustador, irmãos. O fato é que a tradição, eu não tenho problema nenhum na tradição. Nenhum problema com a tradição, já preguei sobre isso aqui algum tempo atrás. A palavra do Senhor, ela é um relato de tradições maravilhosas, coisas que vêm superando o tempo pela soberania de Deus, a inerrância, a infalibilidade das Escrituras, e é algo altamente tradicional. O problema é quando a tradição de modos e costumes nos faz pecar. Então, se esse tipo de tradição nos faz pecar, jogue fora. Jogue
no lixo. Essa coisa de que eu já fiz assim antes, vou continuar fazendo, é um desastre. Então, tradição não é errado, desde que não seja pecado. Uma última coisa que devemos ver aqui, podemos aprender em Gênesis 20. E aqui eu creio que é o clímax da mensagem de hoje. O poder da graça de Deus é a segurança eterna do crente. Isso vai nos levar, sim, a concluir que o salvo em Cristo Jesus, ele está seguro, independente dos seus fracassos na fé. A nossa tendência é não gostar disso. Como se nós não dependêssemos disso. Como se nós não pecássemos absurdamente em situações que a gente já devia estar acertando há muito tempo. Nós temos uma tendência a reagir meio alergicamente a essa frase: o salvo em Cristo Jesus está seguro da sua salvação ou em sua salvação, independente das falhas na fé. Isso nos incomoda porque a gente queria bater em Abraão. Mas eu espero que você esteja entendendo que nós não temos tantas coisas assim, espiritualmente, que somos melhores que Abraão. O fato é que essa negação da fé, a apostasia, esses fracassos espirituais esses momentos de queda na fé, nós não vemos incentivo nenhum na Bíblia a isso. A Bíblia não te encoraja, pode fracassar que Deus perdoa. Não encontramos isso na Bíblia. A Bíblia nos ordena uma vida santificada, ou seja, separada para Ele, lutando contra o pecado, habitados pelo Espírito Santo, não andando na carne, mas no Espírito, para não satisfazer a concupiscência, a inclinação da carne. É isso que a Bíblia nos encoraja. O fato é que a gente não vê, em momento algum, nenhum tipo de fracasso ser incentivado espiritual, ser encorajado na Bíblia. Mas o fato é que quando a gente fracassa, porque Deus sabe também que a gente fracassa, não passa desapercebido a parte de Deus. Sempre o nosso fracasso espiritual terá consequências. Sempre. Nossa desobediência sempre terá consequência. Nossa negação da fé de verdades que já confessamos e agora, por algum interesse, abandonamos. Sempre haverá justiça ou juízo da parte de Deus. Na verdade, olhando para Abraão, consequências dolorosas. Mas o outro ponto, o contraponto disso, fracassos espirituais não vão custar a salvação de quem já foi salvo por Jesus. Amém? Está meio entalado esse amém? Devia estar não. Porque senão não teria nenhum aqui. Nem eu, nem vocês. Não devia estar não. A salvação que Deus oferece ao homem através do que Cristo fez na cruz, meus irmãos, não foi uma ameaça de salvação. Foi a decisão de Deus salvar pecadores. Que uma vez arrependidos dos seus pecados, Deus os libertaria da escravidão do pecado através da obra de Cristo na cruz. Isso não foi em parte. Isso não foi porque eu e você íamos parar de pecar. Lamentavelmente não. Mas seríamos capacitados pelo poder do Espírito de Deus a não viver mais pecando. Nunca mais escravos do pecado. Livres da escravidão por causa do Espírito de Deus que habita em nós quando nos rendemos à obra que Cristo fez na cruz em nosso favor. É por isso, por causa da obra de Cristo, por causa daquilo que Deus fez por mim e por você, por causa daquele Deus que não muda que vimos aqui há pouco, em Tiago capítulo 1, verso 17, que essa frase aqui é altamente verdadeira. Fracassos espirituais não vão custar a salvação de quem já foi salvo por Jesus. Eu não estou dizendo que não haverá consequências. As consequências que Abraão passou e ainda vai passar foram dolorosas. É muito melhor o caminho da obediência. É muito mais prazeroso o caminho da submissão e da rendição e da servidão incondicional a esse Deus de amor e justiça. Mas ainda assim, se eu já entreguei o meu coração a Jesus e fracassei, eu sou alvo deste poder extraordinário da graça de Deus, que não abre mão da sua justiça em me disciplinar, mas que mantém a salvação que me deu pela sua graça.
Há um texto que eu gosto muito de lembrar quando menciono isso. João capítulo 10, verso 28. Vamos ler juntos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Amém? Como é bom isso, né? Por outro lado, se julgamos que a salvação é por algum mérito, se julgamos que temos que comprar ou ter direito à salvação por alguma coisa que possamos ter feito ou venhamos a fazer, estamos com um sério problema. Se tem alguém que poderíamos afirmar que teria perdido a salvação, esse cara era Abraão. Né? Mas Deus continuou com Abraão como alvo do seu favor. Abraão continuou sendo alvo da sua graça. Irmãos, eu acredito que diante do que está para acontecer no capítulo 21, que é o nascimento do nosso querido Isaac, todos nós gostaríamos que o capítulo 20 fosse o ponto alto, fosse o top da vida de Abraão no que diz respeito à fé. Mas já vimos que não foi. Na verdade, o capítulo 20 nos mostra o amor, a graça de Deus numa perspectiva que nos incomoda. Nosso senso de justiça é tão pecaminoso, é tão vingativo. Na verdade, não é justiça, né? Nós queremos nos vingar. Nosso senso de justiça, na verdade, é um desejo de vingança terrível. Diferente da justiça de Deus, que quer restaurar o pecador e trazê-lo para perto de si, sempre. A questão é que o capítulo 20 não foi esse top espiritual, esse momento incrível que Abraão poderia ter, muito pelo contrário. A gente fica na expectativa de que ao menos Abraão poderia ter reconhecido que pisou na bola, suas atitudes foram pecaminosas, que ele errou. Mas não tem nenhum relato nas Escrituras que tenha havido esse momento. Pelo menos lá no Egito, a gente deve ver ele chegando em Cádiz de volta, né? Quando volta do Egito, sai dos limites do Egito, os soldados do faraó deixam ele volta ali a Cádiz, e ali está o altar que ele havia montado antes de ir para o Egito, e ali oferece sacrifícios e louvores a Deus, gratidão, perdão. Aqui não há indícios disso, não há nenhum relato que ele tenha reconhecido a pecaminosidade das suas ações. Eu creio que isso deve ter acontecido? Creio. O processo de disciplina do Senhor traz essa de humilhação que Deus nos faz passar nesses métodos de Deus tão diferentes dos nossos. Só Deus via um profeta em Abraão. Como da mesma forma, só Deus via em Jefité um homem corajoso e valente, lá embaixo. Gideão, perdão. Em Gideão, um homem corajoso e valente, embaixo, lá, malhando trigo num poço de pisar frutas oleosas, um poço de maçã, uma coisa do tipo assim. De uvas, melhor dizendo. Deus via naquele cara um homem corajoso e valente. Deus via em Abraão um profeta. Nem Abraão via um profeta no capítulo 20. Muito menos Abimeleque. O que Deus vê em você? O que Deus vê em você agora? Depois dessa semana que você teve, hoje é domingo, você sabe a semana como é que foi, de segunda a hoje. Deus olha para você, o que Ele vê? Deus vê o que eu e você não podemos ver. Deus está nos corrigindo, nos disciplinando, nos confrontando, a olhar para Abraão e ver o cara mais improvável da realidade. Daqui a pouco ele vai ser conhecido como o pai da fé, o amigo de Deus, um herói da fé. Deus está ensinando esse camarada. Deus está nos arrependimento, rendição, submissão diante de Deus. Não esperar, não ficar fazendo esse tipo de negociata. Achar que você vai fazer que você filho. O que você espera do teu filho, você que tem filho?
Você não espera que Ele te respeite, que Ele te obedeça, que Ele reconheça você como pai. Você viu como nós somos demorados em fazer isso em relação a Deus? A gente trata muito mais tempo Deus como alguém que tem que nos abençoar do que como um Deus Senhor, Criador, o dom da nossa salvação, que nós merecíamos extermínio. E Deus disse assim, não vou te chamar de profeta. O fato é que Deus ainda abençoou Abraão com riqueza, uma riqueza que traria, em alguns momentos, como eu disse, seria também disciplina da parte de Deus, mas Deus o abençoou com bens. E detalhe, daqui a pouco vai dar o filho da promessa. Vai acontecer isso tudo no próximo capítulo. O fato, irmãos, que todas essas bênçãos foram frutos do poder, da graça de Deus, não de recompensas de alguma boa obra que Abraão tenha feito. Em nenhum momento aqui nós estamos lidando com ele sendo beneficiado por alguma obra que ele fez, Deus então está abençoando com riqueza. Não. Deus está dizendo assim, isso aqui é para te humilhar, eu continuo Deus e você continua fracassando. Até quando, Abraão? Eu continuo Deus. Essa semana, eu disse há pouco na classe de casados, eu ouvi muito uma rádio que apareceu aqui na região agora. Eu venho procurando uma rádio para ver se conseguimos ter o nosso programa que tínhamos no passado, de novo aqui, alguma rádio da cidade. Mas não tem uma rádio... Eu fico com o rádio ligado, onde eu vou com o rádio ligado para ver se está legal, para a gente começar a conversar, a ver possibilidades. Mas tem programações de todos os grupos aí que se apresentam como evangélicos, e alguns evangélicos, e muita bobagem também. Né? E essa semana eu cheguei em casa em crise. Estava com essa mensagem na cabeça, trabalhando essa mensagem, e uma pessoa que seguramente deve ser uma pessoa piedosa, que creu em Jesus, mas o temor do Senhor está no congelador. Dizia assim, eu fui para a campanha, e a campanha tal, que eu não lembro o nome agora, dizia que eu tinha que pegar um carnê para poder patrocinar um programa do rádio. Que se eu pegasse um carnê, Deus ia me obedecer. Ou Deus ia me obedecer, Deus ia me abençoar. Eu estava com um problemão lá no minha aposentadoria e tudo mais, então eu fui e peguei o carnê. Mas deu 6 meses que eu peguei o carnê, vinha pagando certinho e tal, e Deus me deu minha aposentadoria. Aí eu peguei outro. Porque agora eu tinha que pagar a bênção que Deus me deu com outro carnê. Aí passou mais um pouco de tempo, sendo desafiado, e fui desafiado pelo missionário lá, não sei, foi desafiado, e eu tenho um filho gay e uma filha lésbica. E aí eu fiz um voto que eu ia pegar mais 4 carnês, estou com 6 carnês, os mais caros que tinha, o valor mais caro para Deus me dar aquela bênção, porque agora estou com os carnês mais caros. E a minha filha já está aí na igreja. O filho continua gay. Foi isso que eu ouvi no rádio. E dentro de um monte de outras coisas. O cidadão dizendo que estava falido e que agora passou a fazer o que o pessoal lá estava dizendo, na campanha dos empresários lá, fez o voto, fez o propósito, e ele não tinha um carro, não tinha casa, e ele agora estava com um carro zero, a esposa estava com um carro seminovo, ele tinha a casa dele e mais 2 alugadas, tudo próprio. Dá vontade lá, não dá? O cara é bom, hein? Aí tu vê uma coisa dessa, que esse homem estava rico. Abraão estava rico. Em consequência de disciplinas sérias que ele tomou de Deus, o que aquele homem passou aquele ano onde Sara estava no harém do faraó? O que Abraão deve ter sofrido naquele ano deve ter sido uma coisa inimaginável. Não é dinheiro, o dinheiro não é o sinônimo da bênção, da provisão de Deus. Talvez as pessoas em volta vissem Abraão, o rico Abraão do Oriente Médio Antigo. Mas Deus olhava e via o meu profeta. Ele vai aprender a ser o meu profeta. E a riqueza, só para ele lembrar que eu continuo sendo Deus, ele continua sendo um desobediente.
Esse dinheiro não vai acabar para ele lembrar o potencial que ele tem para pecar contra mim. Esse dinheiro não vai acabar, não. Ele vai ter tanto dinheiro que ele não vai ter como escapar da lembrança de que eu continuo Deus. Eu não mudo. E ele tem o que tem porque eu não mudo. Mas ele é o profeta. Isso ninguém vê, mas eu vejo. Ele continua como um pai na fé, em experiência, amadurecendo. Ele vai chegar aonde eu quero. Irmãos, eu creio que esse é o grande desafio da vida cristã. De parar de achar que a gente compra benefícios de Deus e parar de buscar relacionamento com Deus a partir de qualquer troca de favores. Não tem o que ofereça para Deus. A nossa atitude é de completa rendição. Temos que nos render ao poder da graça de Deus. Estamos aqui, no meio desse universo aqui, Eu nem sei onde está o planeta Terra. Eu estou talvez aqui no meio desse montaral de estrelas e planetas. Eu estou aqui no meio e Deus foi lá no meio e me achou. E me conhece meu DNA, conhece minhas células, conhece tudo em mim. E diz assim, eu vou mandar Jesus morrer por você. E não tem o que você faça que possa fazer você merecer isso. Esse é o poder, é a soberania dessa graça irresistível, inimaginável, desse Deus de amor que nos ajuntou aqui nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé.